palavra, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhora presidente. Bom dia, senhor ministro, colegas senadores. As explicações técnicas me parece que já vão bem encaminhadas, mas é importante aproveitar esse espaço para sinalizar para o Brasil todo que está nos acompanhando o que exatamente está acontecendo neste momento político brasileiro. A Operação Lava Jato não foi a primeira operação anticorrupção do Brasil. Pelo contrário, nós tivemos dezenas ao longo de décadas. E a maioria delas, se não todas, acabavam sepultadas em brechas jurídicas ou em estratégias políticas nos tribunais superiores ou coisa parecida. Nesse momento específico, nós estamos falando de decisões e de ações por parte do magistrado, então magistrado Sérgio Moro, que foram objeto de centenas de recursos nas instâncias superiores. Nós estamos falando de condenados com condenação confirmada, alguns deles em 4 instâncias do Poder Judiciário. Os melhores advogados do Brasil, as bancas mais caras, e cabe perguntar, não se sabe ainda pagos como? De onde veio o dinheiro para pagar as melhores e mais caras bancas e advogados do Brasil, com acesso irrestrito aos tribunais. E ninguém aqui pode fingir inocência de não saber o nível de acesso que em Brasília se tem aos tribunais. Mesmo assim, as condenações, as decisões foram, em sua grande maioria, mantidas. Por quê? Porque as provas carreadas aos autos foram, como nunca antes, absolutamente sólidas. O que restou para aquele grupo político ferido de morte por conta das diversas condenações por corrupção foi a batalha de narrativas políticas. É o que temos hoje. Uma narrativa de perseguição que precisa subsistir por interesses eleitorais ou eleitoreiros, e uma narrativa que eu também faço questão de ressaltar equivocada, de heróis. O Brasil não precisa de heróis, o Brasil precisa de instituições que funcionem, e nesse caso, as instituições brasileiras foram testadas à exaustão. Recursos infindáveis. E o que sobrou foi isso. Hoje nós temos, no primeiro momento da divulgação desse primeiro suposto vazamento, eu me posicionei, fui um dos primeiros a posicionar, e recebi questionamentos até da equipe. Você está tomando logo uma posição, isso é perigoso. E a minha resposta foi clara, você tem que ter coerência com o que você faz na vida. Hoje no Brasil, quando falharam as bancas milionárias de advogados, quando falharam os embargos auriculares, quando falharam as intervenções políticas, o que restou foi uma ação criminosa de ataque a procuradores, desembargadores e juízes, com o objetivo de desmoralizar as instituições e criar novamente ambiente político para sepultar essa e outras operações que estão em andamento no Brasil e que precisam continuar, porque o brasileiro não aguenta mais tanta corrupção. E queria também salientar como me impressiona, eu sou senador da República, estou aqui senador da República há pouco mais de 100 dias, como me impressiona o fato de pessoas conviverem por anos e continuarem convivendo por anos com pessoas condenadas, pegas em flagrante, com malas de dinheiro, com confissões de milhões e milhões de desvio e não se escandalizam. Se escandalizam com uma suposta troca de mensagem em aplicativo entre promotores, procuradores, juízes, advogados. Isso é impressionante. A força da narrativa política. Em termos de pergunta objetiva, senhor ministro, eu gostaria novamente que o senhor reforçasse com absoluta clareza e objetividade se o senhor, em alguma das decisões e ações que teve como magistrado lá em Curitiba, o senhor atuou com motivação política. E segundo, que o senhor possa adiantar para nós todos, em termos de investigação daquilo que está acontecendo hoje, desse ataque às instituições democráticas brasileiras por suposto grupo hacker, e o que o Ministério da Justiça já está pensando em termos de legislação para a proteção, porque esse é um problema sério e que vai, em algum momento, atingir a todos, porque essas mensagens supostamente hackeadas não podem ser auditadas. Seu conteúdo pode ser montado ao alvedrio do interesse político de quem quer que seja, e isso já está acontecendo. Isso desmoraliza a democracia, desmoraliza as instituições, e nós precisamos ter legislação robusta que proteja, aí sim, proteja de verdade o cidadão brasileiro. Senadora Alessandro, agradeço as palavras. Realmente concordo, não precisamos de heróis, precisamos de instituições fortes, mas nós precisamos também proteger as nossas instituições desses ataques criminosos. Me espantou um certo, não só a divulgação, o sensacionalismo, mas um certo revanchismo que surgiu por gente que, eventualmente, até envolvida em atividades criminais a partir da revelação desses fatos. Eu já disse publicamente, se as mensagens que eu eventualmente troquei e que ainda não tenham sido divulgadas, forem divulgadas sem adulteração, eu tenho absoluta convicção da correção de todos os meus atos como juiz e de todas as minhas comunicações, sejam elas em aplicativos,
sejam elas comunicações verbais, sejam elas qualquer espécie de comunicação com procuradores, advogados, policiais, né? Tenho absoluta convicção. Nunca atuei nesses processos movido por questão ideológica ou político-partidária. Para dizer assim muito claramente, o fato de ter emitido sentenças condenatórias contra agentes políticos me trouxe dissabores, né? Me trouxe peso. Né? Eu sou constantemente atacado há 4, 5 anos por ter cumprido o meu dever. Aí não senti nenhuma satisfação pessoal ao decretar a prisão de quem quer que seja, ou de emitir um juízo condenatório. Mas o papel do juiz é avaliar as provas, proferir a sentença. Né? E existe um sistema judicial de erros e acertos. As minhas sentenças foram todas objeto de recurso ao Tribunal de Apelação, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois ao Superior Tribunal de Justiça, depois ao Supremo Tribunal Federal, e eu tenho absoluta convicção que esses magistrados agiram igualmente com absoluta correção, mesmo quando eventualmente reformaram decisões minhas. Isso faz parte, né? As cabeças não pensam necessariamente iguais na avaliação de provas, na avaliação de argumentos jurídicos. Mas a grande verdade é que praticamente todas as condenações e absolvições que proferi foram mantidas. Eventualmente, alguma mudança, mas se nós formos analisar estatisticamente, felizmente eu não tenho essa estatística específica, praticamente tudo foi mantido. Absolvição ou condenação. A meu ver, esse é um ilustrativo de que isso não é um trabalho individual, é um trabalho institucional, que transcende muito o trabalho meu como juiz lá na 13ª Vara. Eu acho que o importante aqui, nós compreendemos que nós tivemos um avanço institucional nos últimos 5 anos. Nós vimos esses escândalos de corrupção nos jornais, aqueles escândalos repetidos, não geravam consequências, a população e a sociedade iam perdendo a crença de que a lei valia para todos, e houve um resgate. Eu acho que ainda existe muito a ser feito, como disse anteriormente. Eu acho que esse é um trabalho não só das Cortes de Justiça, não só do Executivo, mas é um trabalho especialmente do Congresso, e é isso que nós precisamos nos concentrar. Nós precisamos nos concentrar no presente e no futuro, e não, vamos dizer, através de falsos escândalos, mensagens, supostas mensagens obtidas por meio criminosos, que podem ter sido adulteradas, com uma divulgação absolutamente sensacionalista, com uma divulgação... Eu li uma afirmação que tinha material para divulgar por 1 ano, vai ficar com 1 ano divulgando isso a conta-gota? Presente é uma autoridade independente, para que seja então verificada toda a verdade, sem sensacionalismo. Não tem nenhum problema na divulgação desse material, eu já falei, desde que ele evidentemente não seja adulterado ou veiculado com falso sensacionalismo, como tem sido feito. Senador Alessandro, réplica. Apenas agradecer as palavras do ministro e registrar que esse Senado vai fazer seu papel, tenho certeza. Já na próxima semana deveremos aprovar o endurecimento da pena para o crime de corrupção, o estabelecimento do crime de caixa 2, isso por acordo já de lideranças. E o avanço no combate à impunidade, no combate à corrupção, é uma missão que o brasileiro entregou ao Congresso Nacional. O senhor tem razão e o Congresso precisa cumpri-la.